Bom dia, Espírito Santo. Glória a Deus. Muito bom dia, povo abençoado por Deus. Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com todos nesta manhã abençoada, neste dia que o Senhor preparou para nós. Entramos mais um dia na presença do Senhor nesta quinta-feira abençoada. Agradecendo ao Senhor pela noite de sono, por este novo amanhecer. Agradecemos ao Senhor pelo ar que nós respiramos. Agradecemos pelo dom da vida, essa oportunidade que muitos não tiveram. Muitos deitaram, até dormiram, mas não acordaram. E o Senhor nos deu esse privilégio de estarmos respirando. Muito obrigado, meu Deus, pelo dom da vida. Gratidão, e nesta manhã eu quero consagrar as nossas vidas ao Senhor, todos aqueles que ouvem a Tua palavra através da minha vida, Pai, toma posse, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um. Eu quero consagrar todos nas Tuas mãos, eu quero consagrar esse momento, esse dia, a nossa casa, a nossa família, nosso trabalho, nós consagramos ao Senhor. Glória a Deus, nós consagramos tudo ao Senhor e os nossos planos serão bem-sucedidos. Glória a Deus. Nesta manhã vamos pedir que o Espírito Santo, ele seja o nosso condutor, que o Senhor dirija os nossos passos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus é maravilhoso, é Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Vamos meditar na palavra do Senhor que está no livro de Romanos, capítulo 13 e os versículos do 11 ao 14, que nos fala sobre o amor. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo, que esta é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonaria, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Louvado seja Deus. Então o Senhor nos lembra, né? É um chamado urgente do Senhor Jesus para a santidade. O Senhor nos chama urgentemente hoje. É um chamado urgente para a santidade e para a vigilância também. Se nós somos vigilantes, nós conseguimos andar na santidade e conseguimos também destacar que a salvação final está próximo, é chegado o reino de Deus. Está mais próximo, né, do que quando nós aceitamos a fé. E Paulo, ele está exortando os cristãos. E hoje, nós que estamos aqui nessa terra, somos essa geração presente, nesse tempo presente. Esta palavra é para mim e para você. Foi para aqueles antepassados e hoje é para nós. Porque a palavra de Deus, ela não muda, é a mesma. Mas ela é para cada geração que passa aqui na terra. Já passou e hoje está aqui. Essa geração nossa. Hoje essa palavra é para mim e para você. Um chamado de exortação, né? Urgente. Um chamado urgente para que nós venhamos nos santificar e ser vigilante e destacar que a salvação, aleluia, a salvação final está próxima.
está bem próximo de nós. Que Paulo exortou os cristãos a despertarem do sono. Desperta, tu que dormes. Está no sono da indolência? O Senhor nos chama hoje a nos despertarmos. Sabe que tem dias que nós estamos tão cansados, ou tem aquele dia que a gente quer ficar mais um pouquinho na cama. Sempre tem esses dias. Mas o Senhor hoje não está exortando acerca desse sono, mas é a exortação acerca do sono espiritual. Tem muitas pessoas que estão dormindo o sono espiritual. E hoje o Senhor nos desperta, acorda, levanta, saia da prostração, saia do comodismo, não se acomode com as coisas deste mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Esta exortação, é esse chamado urgente que o Senhor nos chama. Às vezes estamos dormindo o sono espiritual e o Senhor nos convida a despertarmos do sono. Nós não precisamos também ficar 24 horas só orando, de joelhos ou parado, não. Temos que correr atrás dos nossos objetivos, correr atrás, do ganha-pão, mas enquanto nós corremos também podemos orar através da mente, ligar nossa mente com o Senhor e fugir da aparência do mal, porque nesses últimos tempos nós estamos vendo muitas coisas que está tirando o nosso foco de termos uma vida espiritual alinhada com os propósitos de Deus. Vamos ter muito cuidado. O Senhor nos exorta hoje. Por quê? Porque Ele corrige, amados, aquele que Ele ama. O Senhor nos convida a abandonar, aleluia, as obras das trevas. Tem tanta... Hoje, quando a gente abre as redes sociais, se a gente não vigiar, a gente passa o dia inteiro, que a gente não vê o tempo passar, rolando a tela, e vai vendo coisas engraçadas, e chega mais coisas engraçadas. Quando a gente se dá de conta, o tempo passou, às vezes pessoas não trabalhou, não cuidou dos seus afazeres de casa, porque está realmente abreviado os tempos. E o Senhor aproveita esse tempo de abreviação para nos exortar. Cuidado com a prostração espiritual. Não vamos procrastinar as coisas de Deus, a obra de Deus, o trabalho de Deus, aleluia, que Ele deixa para nós. É a vigilância. Levanta, resplandece, porque já vem a tua luz, aleluia. Os pecados, Deus nos convida também a fugir, as obras das trevas é o quê? O pecado, os pecados imorais. Tem pecados que são imorais. E o Senhor nos convida a nos revestir de quê? De Jesus Cristo. Revestir das armaduras do Senhor. As armaduras santas. As armaduras que estão lá contidas no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, fala sobre as armaduras. E essas armaduras que nós temos que buscar. Nos revestir de Jesus Cristo, das coisas que vêm do alto. O Senhor corrige a mim e a você nesta manhã e serve para os outros dias. Ouvir a palavra e praticar. Põe em prática. Vamos pôr em prática. Aleluia. Nós somos tentados todos os dias, amados. E somos levados como ovelha para o matadouro. São essas tentações. As tentações que Jesus sofreu. Nós sofremos tentações todos os dias. As tentações estão batendo na nossa porta a todos os momentos.
a nos desviar. Aleluia! E o Senhor nos convida a viver de forma digna como filhos da luz. Não viver em trevas, né? Fugir das trevas e viver como os filhos da luz. Como é que eu e você estamos vivendo? Nós estamos vivendo como filhos de trevas ou como os filhos da luz? Vamos escolher viver como filhos da luz. Resplandecer a luz de Cristo através de nós. Não é hora de acomodação. Não se acomode espiritualmente. Se levante. Às vezes o Senhor nos acorda. Às vezes eu durmo às vezes não, todos os dias eu durmo muito tarde. Eu não tenho muito sono antes da meia-noite. Se eu dormir antes da meia-noite, eu passo o resto da madrugada acordado. Então eu já deixo para dormir um sono só. Mas mesmo dormindo tarde, o Senhor às vezes me desperta. Dificilmente o Senhor não me despertar. Mas tem dias que o cansaço bate. A gente vira de um lado para o outro e não ora. Mas quando o cristão acorda, é o Espírito de Deus dizendo: levanta, vai me buscar, busque a minha presença. Porque a palavra do Senhor diz que Ele ama aos que amam Ele. E aos que de madrugada me buscam, me acharão, assim diz o Senhor. Nós temos que buscar. Buscar na madrugada, encher o nosso combustível espiritual, né? Nos encher de combustível espiritual, para que nós estamos preparados, né? Estar preparado para os dias maus. Nem todos os dias são bons. E quando o Senhor nos convida a nos preparar, a nos encher do combustível, do óleo espiritual, aleluia, nos revestir da presença do Espírito Santo, é porque Ele sabe que pode vir tentações lá na frente, durante o dia. E quando nós estamos protegidos pelo Senhor, o Senhor coloca uma armadura santa em nós. Ele está ao nosso redor, nos protegendo do que está ao nosso derredor. Nós não somos atingidos. Quando colocamos o escudo da fé, calçamos os nossos pés na preparação do Evangelho, colocamos o capacete, aleluia, o cinturão e seguramos a espada do Espírito. O mal não nos toca. Aleluia, Jesus. Não estou falando de uma enfermidade que às vezes a gente pode ser acometido, não. Que todos nós, independente da fé, da religião, Deus permite que nós somos acometidos, sim, com algo, com a enfermidade, com a dificuldade adversa. Mas a diferença é como é que nós vamos encarar esses problemas. Caídos, chorando pelos cantos, depressivos. É desse revestimento espiritual que nós precisamos para erguer a nossa cabeça. Deus está falando comigo e está falando contigo. Pegue esta palavra. Se revista do espiritual. Não caia no comodismo. Não caia na prostração. Vamos buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar. Invocar Ele enquanto Ele está perto. Glória a Deus. Não é hora de acomodação espiritual, amados. Aleluia. Nem do conformismo com o pecado. Não vamos nos conformar com o pecado. Glória a Deus. Este texto, essa palavra fecha uma sessão de exortações práticas para o nosso dia a dia. E fala sobre como viver o amor ao próximo e se comportar na sociedade enquanto aguardamos a eternidade, né? Conhecendo o tempo
que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Louvado seja Deus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Tem uma história a história hoje tem por título Revestir-se de Cristo. E o tópico desse mês de abril, só para refrescar nossa memória, está falando sobre cidadania. E o que é viver em cidadania em sociedade? É nós convivermos com o nosso próximo, né? Amando, respeitando, cuidando e orarmos uns pelos outros, ajudar um ao outro, nos despertar, porque é tempo de buscar ao Senhor. Deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam a armadura da luz. Quando nós estamos com uma roupa suja, o que nós fazemos? Ou com o corpo sujo? A gente vai lá, toma um banho, se seca direitinho, né? Veste uma roupa limpa, se perfuma e fica todo alinhado, né? Às vezes usa um perfume gostoso que quem chega próximo não quer nem sair. É aquela coisa gostosa, que é bom andar cheiroso, arrumado. Mas será que nós estamos exalando o perfume de Cristo também? Que as pessoas gostam de falar conosco, de estar conosco? É desses cuidados que o Senhor Jesus está falando também. A história fala assim: eu estava animada para colocar meus óculos pela primeira vez, mas depois de apenas algumas horas quis jogá-los fora. Meus olhos doíam e a cabeça latejava para se ajustar à nova visão. Minhas orelhas sofriam por causa da nova armação. No dia seguinte, gemi ao lembrar que tinha que usá-los. Precisei fazer a escolha de usar meus óculos todos os dias para que meu corpo se ajustasse. Demorou algumas semanas, mas depois disso, mal notava usá-la. Por quê? Se acostumou. E eu já vou parar aqui para te falar. Quando nós acostumamos a orar, a gente já ora automaticamente. Eu me acostumei a ler a palavra de Deus de joelhos. Então, todas as vezes que eu pego a Bíblia, eu quero me ajoelhar. Sempre. Aí, às vezes, eu falo assim, não vou me ajoelhar, não, vou ler sentada. Mas, automaticamente, já vem assim, ajoelhar. Orar, eu gosto de orar, falar com Deus de joelhos. Então, quando eu começo a orar sentada, automaticamente a mente já vem, se ajoelha. Então, é algo que você põe no costume. E tudo que a gente tem costume, põe no costume de fazer, o corpo quer mais. Então, vamos acostumar o nosso corpo, a nossa mente, em focar nas coisas do alto. Em focar na oração, na busca, em focar em tratar bem o próximo, em ser uma boa companhia, em ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa amiga, uma boa funcionária, né? Um bom funcionário. Vamos acostumar assim, ser o bênção aqui na terra, né? Colocar algo novo requer ajuste, mas nos acostumamos com o tempo e entendemos que o ajuste nos convém, podermos até ver coisas que não vimos antes. Em Romanos 13, o apóstolo Paulo instrui os cristãos a vestir-se da armadura da luz e viver corretamente
eles já eram seguidores de Jesus, mas parece que estavam dormindo, complacentes. Eles precisavam despertar e agir, comportar-se decentemente e abandonar todo o pecado. Paulo os encorajou a revestirem-se com Jesus e tornarem-se mais semelhantes a Ele em seus pensamentos e ações. Não começamos a refletir a maneira de ser amorosos, gentil, amável, cheio de graça e fiel de Jesus da noite para o dia. É um longo processo de escolher vestir a armadura da luz diariamente, mas quando não queremos, por ser desconfortável, com o tempo, Cristo nos muda para melhor. Louvado seja Deus. Então, quando nós insistimos, a acostumar a se revestir de Cristo, Ele vai nos capacitando de pouco ao pouco, É aos poucos. Tem pessoas que entra, eu aceitei a Jesus hoje, aceitei a fé, eu quero andar com Cristo, e já quer tudo logo de vez. Mas não é assim. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade, levam um bom tempo, para se acostumar a ter uma vida rotineira com Cristo, a buscar o revestimento e vir andar na luz, Tem pessoas que têm alguns vícios, uns costumes, que o Senhor vai tirando aos poucos, Eu estava falando essa semana com uma colega, que graças a Deus, quando o Senhor me chamou, que eu disse, eis-me aqui, eu já fui liberta dos vícios, Que eu fumava, eu bebia bebida alcoólica. Mas quando eu fui para a presença do Senhor, conheci verdadeiramente a Cristo, eu já estava liberta de todos esses males. O Senhor colocou nojo, Eu consumia uma carteira de cigarro todos os dias. Mas o Senhor me libertou, me colocou nojo. Por quê? Mesmo não conhecendo a Deus como eu conheço hoje, mas eu tinha fé. E eu chorava pedindo a Ele para me libertar daquele vício. Eu não tive tanta dificuldade de deixar a bebida como eu tive de deixar o cigarro. Mas Deus me libertou. Ele colocou nojo. Se eu pudesse hoje, ninguém fumava perto de mim, que eu passo até mal. Eu passo mal, porque o último cigarro que eu pus na minha boca, eu passei tão mal que eu achei que eu iria morrer. Então, Deus, Ele liberta. Quando a gente quer verdadeiramente, Ele liberta. Mas você tem que querer também. Não é só Deus, como eu sempre friso aqui. Tem pessoas que falam, mas Deus não já sabe o que é que eu quero? Por que Ele não me dá? Eu já pedi. Como se Deus fosse obrigado a fazer tudo que a gente quer sem o mínimo de esforço nosso. Será que eu estou me esforçando para fugir da aparência do mal? Eu estou fugindo? Ou eu estou correndo para o abismo? Se eu estou tentando a Deus, de Deus ninguém se zomba, não. Deus não é nosso empregado. Deus é um Pai amoroso e bondoso, que Ele quer também que nós, como filhos, buscamos a Ele e querer Ele de verdade, de fato e de verdade. Como revestir-se de Jesus hoje? Como é que você e eu podemos nos revestir de Jesus? Buscando a presença dEle, falando com Ele, querendo, desejando. Como essa prática torna o ajuste divino mais fácil com o tempo, Com a perseverança. Temos que perseverar. Não desistir de primeira. Eu pedi hoje, eu não recebi, eu vou deixar, não vou pedir mais. Eu quero tal coisa. Eu quero. A gente tem que persistir, ser persistente. Não desistir, não. Porque desistir é para os fracos. E nós não somos fracos. Nós somos fortes. Nós podemos todas as coisas porque o Senhor nos fortalece.
Amém? Vamos orar? Jesus, sou grato por me transformares dia após dia. Muito obrigado pela tua transformação dia após dia na minha vida. E assim, meu Pai, eu peço ao Senhor que possa transformar essas pessoas que ouvem a tua palavra através da minha vida. Essa pessoa que está me ouvindo agora, Pai, transforma a vida dela. Eu não sei, Pai, qual é o tipo de transformação que essa pessoa precisa ou que ela está buscando para alguém, mas que ela venha perseverar, Pai. Não venha desistir, que ela venha buscar o Senhor mais e mais e que ela venha receber o que ela tanto almeja. É o que eu te peço, Pai, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Ai, glória a Deus. Que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre cada um de nós e nos traga a verdadeira paz. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, tenham todos um dia abençoado na presença do Senhor.